irmãos, esse é o nosso momento bíblico. Então, hoje eu vou ler para vocês aqui o Apocalipse, capítulo 2. Vou ler, são as cartas que foram escritas pelo apóstolo João Evangelista, na época que ele estava preso na ilha de Patmos. Então ele recebeu muitas revelações. Então ele escreveu 7 cartas às igrejas. Essas igrejas o apóstolo Paulo, que construiu a maioria delas todas, e elas estavam em pleno funcionamento. O Paulo já não existia mais, o João foi o último, a ficar vivo. Então, depois eu vou explicar para vocês o significado delas. Então, as coisas presentes, conversão da igreja. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a conduta de você, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareceram alguns dizendo que eram apóstolos. Você os provou e descobriu que não eram. Eram mentirosos. Você é perseverante, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você abandonou seu primeiro amor. Preste atenção. Repare onde você caiu. Converta-se e retorne o caminho de antes. Caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que você tem. Ainda uma coisa boa você tem. Detesta a conduta dos nicolaítas. Também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a primeira. Agora eu vou ler então, uma aqui, primeira, segunda, eu vou ler a quarta, uma do meio. Tiatira, é Apocalipse 2, capítulo 18. Escreva ao anjo da igreja de Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze em brasa. Conheço sua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as suas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você nem sequer se incomoda com Jezabel, essa mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo carne oferecida aos ídolos. Já dei um prazo para ela se converter, mas ela não quer largar a sua prostituição. Vou lançá-la num leito de doença, e aos que cometem adultério com ela, vou lançá-los numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que os filhos dela morram, para que as igrejas fiquem sabendo quem eu sou. Conheço bem dentro de cada um os rins e o coração. Vou retribuir de acordo com a conduta de cada um. Sei que muitos de vocês em Tiatira não seguem essa doutrina, não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem eles. Sobre vocês eu não coloco outro peso, mas fiquem firmes naquilo que já têm, até que eu venha.
Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor governará com cetro de ferro, podendo quebrar as nações como vasos de barro. Pois também eu recebi do Pai esse poder. Vou dar ao vencedor também a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, agora então, daí muda, já é o capítulo 3, a última carta, a sétima, é a de Laodiceia. Escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conheço sua conduta. Você não é frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente, porque é morno, nem frio nem quente. Estou para vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, e agora que sou rico, não preciso de mais nada. Pois então escute: você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, e nem sabe disso. Quer um conselho? Quer mesmo ficar rico? Então compre o meu ouro, ouro puro, derretido no fogo. Quem quer se vestir bem, compre minhas roupas brancas para cobrir a vergonha da sua nudez. Está querendo enxergar? Pois eu tenho colírio para seus olhos. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Portanto, seja fervoroso e mude de vida. Já estou chegando e batendo a porta. Quem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele e ele comigo. Ao vencedor darei um prêmio. Vai sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci, e estou sentado com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, então, a questão das igrejas, né, aqui, não se refere exatamente, é claro, foi usado a oportunidade para enviar as cartas a cada uma das igrejas. Mas, em verdade, as cartas não são exatamente para mostrar, né, o que é que está acontecendo naquela igreja específica, mas coisas que estavam acontecendo lá. Então, né, ele diz aqui que é aquele que tem as 7 estrelas na mão, aquele que está no meio dos 7 candelabros de ouro, é Jesus. Né? Ele que tem os 7 estrelas, as 7 estrelas que são os 7 anjos das 7 igrejas essas. Ele faz, primeiro, olha só, ele segue um padrão. Primeiro, ele elogia, né? Conhece sua conduta, seu esforço, né? Mostra que ele é perseverante, está sendo aprovado. Aí tem uma coisa que reprova. E o que ele reprova nessa primeira igreja é que ela abandonou o seu primeiro amor. Então, qual é o primeiro amor? O primeiro amor é Jesus à frente. É o amor, Ele que é o amor. Então, para que observe melhor o caminho de Jesus, o que Ele está dizendo, a sua doutrina e o seu amor, a sua verdade e a sua justiça. Então, falta retomar esse Jesus à frente.
Então, em verdade, ele está se referindo aqui a igrejas nos tempos atuais. Éfeso seria uma igreja que ainda preserva a verdade, está se esforçando, está tentando, mas que perdeu uma coisa importante. Então, tem que tentar resgatar. Isso está acontecendo, vejam, que a primeira é aquele mais elogia, é aquele mais, coloca como certa, mas, mesmo assim, ela já tinha desviado. Isso que não tinha nem muitos anos de existência. E então, algumas delas desviaram foi e muito. E nós então, seguindo aqui, Tiatira, que digamos é uma que ficou no meio termo entre a primeira e a última, aonde ele coloca que tem a prostituição, que tem alguém que se diz profetiza e está seduzindo as pessoas a se prostituírem, ou seja, desviarem. Não quer dizer que seja uma prostituição no sentido literal, mas a se desviarem do caminho de Jesus, mas tinha sim a ver com a sexualidade, que comiam, estavam curtindo as carnes que eram oferecidas aos ídolos, então já não estavam mais se importando com a pureza, da doutrina e com o amor. E também que ela cometia adultério, com algumas pessoas e eles incentivavam isso. Então a estes é reprovado e bem reprovado. Mas no final ele fala: aquele que vencer terá um prêmio de recompensa. Mas já estava com muitas alterações. Aí, quando chega na última Laodiceia, essa sim reflete a igreja nos dias atuais. Que, não está frio nem morno e que está ali pregando, mas está se importando em ficar rica. É a riqueza que está acima de tudo. Eu estou rico, não preciso de mais nada. Então, vocês podem imaginar dentro da mente de vocês quais as igrejas que ficaram ricas e muito ricas vendendo o sangue dos justos, que é o sangue de Jesus, dos profetas e dos apóstolos que morreram pela palavra. Então, muitas dessas igrejas que chegaram a esse nível aqui de Laodiceia estão completamente fora. E se não voltarem atrás, terão uma punição severa. Perderão a salvação. Então, Jesus fala que você se diz, rico, poderoso, não preciso de mais nada. Mas Jesus diz: você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E se quiser, melhorar, se quiser ser rico de verdade, compre meu ouro, ouro puro derretido no fogo. E isso é uma coisa que eu já tenho falado aqui, que esse fogo é o sacrifício da pessoa que luta, que tem fé,
e que enfrenta todas as dificuldades e se mantém firme, mesmo com o sacrifício, mesmo com o sofrimento, e a pessoa está firme e forte e não está buscando a riqueza material. Porque de nada adianta a riqueza material. Então, tem que enfrentar o sofrimento, enfrentar as dificuldades da vida e tem que ser fervoroso, mudar de vida, né? Porque Jesus está vindo e batendo a porta e Ele quer que você escute e abra, que Ele entra. Mas se você não abrir a porta, que Ele está batendo a sua porta, e não abrir para Ele entrar, Ele não vai poder fazer nada, Ele não vai entrar. E você ficará aí, né, às margens do mal, porque se não estiver com Deus, não estiver com Jesus, estará sendo dominado pelo mal. Então, essas cartas, né, são importantes para entendermos como as igrejas estão funcionando. Há 2000 anos atrás, Jesus já estava informando o profeta sobre como andariam as escolas de sabedorias abertas por Deus aqui na Terra. Então, assim, as igrejas são necessárias, sim, e muitas, mas tem que retirar delas a verdade que elas têm e colocar Jesus à frente. Porque também, se a pessoa se apoia somente na sua consciência, no seu eu, ela pode entrar em muitos equívocos. E assim, a vida tem que trocar opiniões, ideias com aqueles que são autorizados por Deus a realmente orientar, a ser professor nessa área espiritual. Então, é como alimentar. Tudo que funciona nesse mundo precisa ser alimentado com algum tipo de energia. E se não alimentar, morre. Então, mesma coisa, a nossa consciência tem que ser sempre alimentada. E a melhor alimentação ainda é a igreja. Mas as pessoas prestem atenção, né? Se a igreja está realmente colocando Jesus à frente e se está sendo humilde, sincera, verdadeira e justa dentro das suas possibilidades, que haja sempre com justiça com todos. Então, assim, né, é a situação que se encontram hoje, infelizmente, as igrejas, e Deus sabia disso, porque o ser humano, com a sua natureza, vai modificando para pior, adaptando para que ele possa continuar navegando ali sem acidentes. Mas não é isso. Temos que ser verdadeiros com o verdadeiro Jesus à frente. Amém.